A Rádio Itapuã FM passa a apresentar Itapuã Sem Fronteiras, com um programa cultural com troca de ideias, pesquisas, entrevistas e a boa música, com produção e apresentação do professor Heitor Tomé da Rosa. Venho vindo de longe e muito tenho que andar, por isso peço, patrão, um lugar para pousar. Chegue, seu moço, e apeie, puxe o pingo pro galpão, nesse rancho de gaúcho tem pousada e chimarrão. Oh, de casa, quero ouvir vocês. Quanta alegria se sente quando vocês nos recebem. Oh, de casa, oh, de casa. Bom dia! Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itapuã. Estamos começando o programa 150. Estamos, portanto, fechando hoje 150 programas, sempre ao vivo, aos sábados, a partir das 9 horas da manhã. Este programa também vai ao ar pelo FM 87,9 todas as sextas-feiras ao meio-dia e fica no Facebook em torno de um mês. E daí o pessoal que não assistiu, que não acessou a rádio durante o sábado, pode fazê-lo durante a semana e assistir o programa Itapuã Sem Fronteiras. Hoje contamos com uma pessoa muito importante aqui em Viamão, no Rio Grande do Sul, importante para as artes, importante para a literatura, importante para a cultura gaúcha, que é um escritor, é um cara que tem se notabilizado aqui na sociedade viamonense por escrever, por fazer teatro, enfim, estar aqui movimentando, dando a sua contribuição nesta área ainda não muito valorizada na sociedade, que é a área da cultura. Muitas vezes o pessoal da administração pública acha que é uma perfumaria, que eles precisam primeiro fazer um calçamento, fazer outras obras, e daí quando não tem nada para fazer, vamos olhar um pouquinho a cultura da cidade. E os municípios não podem considerar a cultura como prateleira inferior. Portanto, hoje nós vamos viajar pela cultura de Viamão, e isso serve a muitas pessoas, não apenas do município, mas de outros municípios. Contamos, portanto, com o escritor José Paulo Fontes. E daqui a pouquinho nós vamos passar a palavra para ele e fazer uma roda de conversa com José Paulo Fontes, que também exerce a presidência do Conselho Municipal de Cultura de Viamão. Não é pouca coisa. Falo em nome de Facta Financeira, de Agepteia e de Educred, que são apoiadores do programa desde o início, desde abril de 2023. E aqueles que estão nos ouvindo pelo rádio, aqueles que nos escutam pela Alexa, aqueles que nos veem já pelo Facebook,
porque estamos no Facebook. Já nossas belas caras estão aí. Aqueles que acessarem o seu Face podem nos enxergar. E outras plataformas digitais, como Rádiosnet e outras. Quero saudar muito especial a todos os pais do mundo, em especial ao lenhador, ao carroceiro, ao barbeiro, ao açougueiro, ao tropeiro, ao agricultor, ao oleiro e ao granjeiro, Lino Tomé da Rosa. Um homem de múltiplas atividades, morava em Juí até os 93 anos. Depois mudou-se desse plano e foi para outras paragens. Lá criou sua família composta de 6 filhos homens, um dos quais sou eu, e uma filha mulher. Se vivo fosse, estaria este ano com 113 anos. Este foi meu pai, Lino Tomé da Rosa. À sua memória, dedico o programa de hoje, 8 de agosto de 2026. Vamos abrir a parte musical convidando o conjunto Os Fagundes, que nesta semana perderam seu patriarca, Euclides Fagundes Filho, conhecido no meio artístico como Bagre Fagundes. Nasceu em Uruguaiana, até pensei que ele tinha nascido no Alegrete, mas ele nasceu em Uruguaiana e foi criado no Alegrete. Se notabilizou no mundo artístico, no mundo da música, entre outras composições, em parceria com seu irmão Nico Fagundes, foi o canto alegretense, que se tornou quase que um hino oficial aí do Rio Grande do Sul. Não se tornou um hino oficial porque temos o hino oficial já há bastante tempo do Rio Grande. Então, para homenagear e agradecer o talento de Bagre Fagundes e referenciar este grande artista dedicado que foi, e também para homenagear todos os pais, ouviremos com os Fagundes a música De Filho para Pai. De Filho para Pai. É a música que cantam os Fagundes. 87,9, aonde você estiver, nós estamos com você. Olha, meu pai, ouviu, preste atenção. Hoje o bombo legueiro bate no meu coração. Quantas vezes já te disse, mas não custa repetir. E cantando digo agora o quanto eu gosto de ti. Ouve, guri, este velho que te adora. Nosso negócio é cantar, não me faz chorar agora. Qual o pai que não quer ter por filho um guri assim? Eu sei bem que aonde vai, nunca te esquece de mim. Pois é, a fruta não cai longe do pé. Pois é, filho de bagre, por certo peixinho é. Pois é,
vida passa e depois a gente chora. Por isso de quem se gosta tem que se gostar agora. E depois o amanhã pode ser tarde demais. Por isso te digo hoje como te amo, meu pai. Sabe, guri, sempre que a tarde cai, eu rezo e agradeço a Deus a graça de ser teu pai. Quando a gente fica velho e precisa de auxílio, o filho se torna pai e o pai se apoia no filho. Pois é, a fruta não cai longe do pé. Pois é, filho de bagre, um certo peixinho é. Pois é, a fruta não cai longe do pé. Pois é, filho de bagre, um certo peixinho é. Pois é. Bagre Fagundes. Em todas, com você. Rádio Itapuã 87,9. Estamos apresentando na Rádio Itapuã FM o programa Itapuã Sem Fronteiras, com o professor Heitor Tomé da Rosa. Depois de ouvirmos a música dos Fagundes, de pai para filho, uma homenagem aos pais e uma lembrança ao grande Bagre Fagundes, que nos deixou esta semana, no início da semana, no domingo. Quero lembrar que essa semana também ocorreu a comemoração dos 20 anos da Lei Maria da Penha. E eu sempre acho que precisamos educar, sensibilizar os meninos e as meninas para que no convívio familiar, que não é muito fácil, possam saber como resolver os conflitos antes da agressão física, muito antes da agressão física. E os conflitos podem ser resolvidos antes do empurrão, do tapa, do beliscão, da facada ou do tiro. Porque daí tu não resolve, tu cria um outro problema muito maior do que a briga inicial. Falamos diretamente dos campos de Viamão, ao lado da Lagoa dos Patos, no sul do Brasil. Este programa, como eu disse, é o de número 150. Quero agradecer o José Leandro, que está na técnica, e a confiança do diretor Antônio Ilha, que certamente está na espreita ouvindo o programa, para ver como tudo acontece e que possa aperfeiçoar ainda mais a rádio para que se torne sempre de melhor qualidade. Quero mandar um caloroso abraço ao Leonardo Brits, que já compartilhou com seus contatos o programa de hoje. E logo mais, às 14 horas, estará aqui apresentando o seu galpão da Itapuã. Só música boa e boa prosa. Vamos a mais uma música nesse início de programa e logo em seguir conversaremos, que já está aqui no estúdio, José Paulo Fontes, escritor e presidente do Conselho Municipal da Cultura de Viamão. Vamos ouvir outra música de homenagem aos pais, agora na voz do meu amigo de Santa Rosa, Ademar Pereira, um talento lá na região noroeste. Ele fez uma música com o filho que se chama De Pai para Filho. O título é semelhante à música do Bagre, mas a melodia e a letra é diferente.
Um hino de amor entre pai e filho, na voz de Ademar Pereira. Tu sabes, meu filho, que pra ti só quero bem, e para os teus filhos que virão, é o que eu desejo também. Apanhei muito da vida, mas com o tempo aprendi os conselhos do meu pai, eu jamais esqueci. Honrar o nome e a palavra, sempre ao lado da verdade. Ser amigo dos amigos, ter fé e dignidade. De pai pra filho, tem que ter sinceridade. Abraço forte e a mais pura amizade. Pais e filhos, de mãos dadas no caminho. Quem tem amor de pai nunca vai andar sozinho. Passar ninguém pra trás, não se iludir com riqueza. Tem uns que só têm dinheiro, mas a alma é uma pobreza. São alguns ensinamentos que vêm de berço em nós. Não se compra por aí, vem dos pais, vem dos avós. Não vou ficar pra semente, tudo um dia chega ao fim. Quando me for dessa pra outra, quero que se orgulhe de mim. De pai pra filho, tem que ter sinceridade. Abraço forte e a mais pura amizade. Pais e filhos, de mãos dadas no caminho. Quem tem amor de pai nunca vai andar sozinho, mas pode ter certeza, estarei sempre contigo, eternamente serás o meu melhor amigo. De pai pra filho, tem que ter sinceridade. Abraço forte e a mais pura amizade. Pais e filhos, de mãos dadas no caminho. Quem tem amor de pai nunca vai andar sozinho. www.radioitapoaviamão.com
Itapuã. Estamos apresentando na Rádio Itapuã FM o programa Itapuã Sem Fronteiras, com o professor Heitor Tomé da Rosa. Depois dessa bela música do Ademar Pereira, vamos a alguns chasques que o pessoal já está enviando aqui pelo Face, pelo WhatsApp. Aida Maria Bairros. Bom dia, amigo Heitor e da Rádio Itapuã. Bom dia ao presidente José Paulo Fontes. Itapuã é um lugar muito acolhedor. Suas belezas ao amanhecer é maravilhoso. Obrigado, Aida Maria Bairros. Repassa, compartilha com seus grupos de amigos, parentes, vizinhos o programa. Vamos aumentar a audiência, que já é boa. Adriano Steinmetz, bom dia. Está acessando pela primeira vez o programa. Obrigado, Adriano. Sadi Faleiro também está mandando um bom dia. E a Aida volta ao acesso dizendo que Ademar Pereira é um grande músico, suas músicas são encantadoras, tocam na alma gaudéria. Isso aí, Aida. Leonardo Brites, que logo mais às 14 horas estará aqui neste microfone apresentando o seu programa Galpão da Itapuã. Compartilha aí, Leonardo Brites, faz como tu faz todos os sábados. Compartilha com todos os grupos que tu puderes. Tenha liberdade 100% para compartilhar com quem tu quiseres. Este programa não tem preconceito, não tem tabu. Trabalhamos com 100% da liberdade. Se não for assim, não trabalharemos. 100% da liberdade, que no Brasil está um pouco em baixa. Leonardo Brites e Maria Conceição Córdova Gonçalves, um abraço grande para a Vitória, para o seu esposo, para a família. Maria Conceição Córdova Gonçalves. Portanto, Maria Conceição está mandando um bom dia para mim, para o José Paulo. Maravilha. E ela está dizendo que o José Paulo, na presidência do Conselho, está reunindo e unindo com o seu trabalho os escritores de Viamão. Gratidão. Beleza, já recebeu o seu primeiro elogio aí. Vinícius Camargo, bom dia, grande programa. Compartilha também, Vinícius. Também recebi pelo WhatsApp um chasque de Canoas. Vem da senhora Anice Rodrigues, me convidando para o aniversário de casamento. Olha só que maravilha. São os fãs do programa Itapuã Sem Fronteiras. O casamento com seu esposo Adir Rodrigues vão comemorar no próximo 16, domingo. E eu quero desde já parabenizar o casal e desejar que continuem se amando e que Deus continue derramando suas bênçãos a toda a família. Nício Rodrigues é proprietário da bela loja de artigos de cama e mesa. A loja se chama Solene Casa e Requinte, que fica lá na Avenida Noruega. Eu tenho de fazer uma visita nessa casa. Olha, os artigos de cama e mesa são de primeira qualidade. Avenida Noruega 37, próximo ao Parque Shopping em Canoas. Se tu queres dar uma incrementada na sua casa, na sua cama, entre nas redes sociais da Solene Casa e Requinte para ver que artigos de bom gosto e qualidade estão ali à tua espera. E tem venda pela internet também, diz a senhora Nice Rodrigues. Solene Casa e Requinte em Canoas, Rio Grande do Sul, atende todo o Brasil. Que maravilha, um chasque desse. E continuamos, além do... Sônia Maria Pastores, de Porto Alegre, está assistindo. Essa é fã incondicional de carteirinha. Ela e o Erni Marola, sempre na escuta. Maria Fraga, bom dia. São algumas pessoas que estão mandando aqui pelo Face. E agora, quando são 10h40, como diria o Zambiase, 20 para as 11,
Abriremos a palavra, portanto, ao nosso convidado do programa, José Paulo Fontes, escritor e presidente do Conselho Municipal de Cultura de Viamão. Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Itapuã Sem Fronteiras. E lhe pergunto, nasceu em Viamão mesmo ou veio para cá ganhar a vida, José Paulo Fontes? Bom dia, Heitor. É um prazer estar reunido contigo nesta manhã aqui, né, na nossa bela Itapuã. Né? Antes de responder essa pergunta, se eu sou daqui de Viamão ou não, né, eu gostaria de dizer que tu lembrou muito bem, no início do programa, que amanhã é Dia dos Pais. E não existe coisa mais bonita na vida do que ser pai, né? Então, quero lembrar também, assim como tu lembrou do meu pai, e dizer que hoje já não está conosco aqui, mas está lá, né, na Estância do Céu, lá né, seguindo a sua vida, que eu tenho muito orgulho do meu pai, que era um simples sapateiro, né? Tive uma infância, né, humilde, tranquila, mas fui criado com muito carinho por esse sapateiro e minha mãe, que era uma lavadeira, né? E eu sem, né? É bom lembrar nesse momento que amanhã é Dia dos Pais, né, da importância dos pais na vida de uma criança, né? E é bom também lembrar dos filhos que se tem. Eu sou pai de 6 filhos, né? O Michel, o Vinícius, o Yuri, né? A Camila, a Giovana e a Paula Carolina. Lembrar, né, no Dia dos Pais, dos filhos, porque eles que dão essa importância na vida da gente, né? Então, e também felicitar a todos os pais, né, nesse dia que se aproxima amanhã. E lembrar também, Heitor, né, que não estou aqui só quanto escritor ou quanto presidente. Estou aqui como um parceiro teu nessa jornada cultural que se vive aqui na cidade, né? E da importância desse programa para a divulgação, né? Desses trabalhos que são feitos aqui na cidade pelos mais diferentes segmentos da cultura de Viamão. E também lembrar da importância que tem na minha trajetória e na minha vida profissional atualmente do meu sócio, o Adriano Stimes, que está sempre presente comigo, né, nessa jornada aí, né, nesse trabalho cultural da cidade. Mas quanto à tua pergunta, se eu realmente nasci em Viamão, não nasci em Viamão, mas já me sinto um filho de Viamão. Eu sou de Novo Hamburgo e tenho um carinho muito grande pela minha cidade. Aos 9 anos, meu pai resolveu vir para Porto Alegre em busca de oportunidades melhores, né, abriu uma sapataria, e aí começamos a nossa trajetória por Porto Alegre. Comecei a minha trajetória cultural também por Porto Alegre, minha vida artística, e tempos depois, né, vim para Viamão em função dos meus filhos, né, 2 deles estarem morando com minha mãe aqui, né, no caso, né, de uma separação, isso aí é coisa da vida. Então eu pensei, vou ficar próximo dos meus filhos. Mas nunca imaginei que ia gostar tanto dessa cidade. Né? Viamão tem algumas coisas incríveis, incríveis. O ar, o ambiente, as pessoas são muito boas. Eu tenho encontrado pessoas maravilhosas. Eu moro há 21 anos aqui. Tenho encontrado pessoas maravilhosas e me sinto um viamonense pelo acolhimento. E ontem eu me associei ao Sindicato Rural. E o presidente, Beto, quero mandar um abraço, Beto Canquerini, me disse assim, faz um texto aí para a gente divulgar da importância dessa tua ação. E eu mandei para ele um texto, ele disse, eu vou botar nos jornais, e dizendo que qualquer produtor, porque a Farsul não tem tamanho, esse é um dos slogans da Farsul, sim, não tem tamanho da propriedade. Então, qualquer produtor pode se associar, aumentar o número de associados, fazer com que o sindicato seja forte. Eles aumentam essas parcerias com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar,
E eles têm um trabalho, tem duas pontas aí que eu acho maravilhosa, que é a assistência técnica gerencial de vários segmentos, ovinocultura, bovino de leite, bovino de corte, olericultura, fruticultura, enfim, aonde vai um técnico especializado uma vez por mês na propriedade do produtor que está inscrito nesse programa. Se chama TAG, Assistência Técnica Gerencial, e também, o sindicato faz excursões, como dia 3 de setembro vai levar o grupo, quem quiser, eu já estou inscrito para a Expo Inter. O sindicato é muito atuante aqui em Viamão, e eu ontem me associei como um pequeno produtor de hortigranjeiros e ovelhas. Então, José Paulo, fico muito feliz com as suas palavras. E o pessoal está mandando aqui. Nenê Nascimento, bom dia, já estamos juntos. Eu de cada Vila Paraíso. Nenê Nascimento é conselheiro do Conselho Municipal de Cultura, representa o segmento da radiodifusão, grande amigo. Grande abraço e sucesso sempre ao grande conselheiro. Aqui ele elogiou demais o Nenê, mestre Heitor, e ao nosso presidente do Conselho de Cultura, Paulo Pontes. Professor Fritz Roloff, presidente de uma das instituições que apoiam o programa, que é a GEPTEA. Está dando um bom dia, sempre é muito bom acompanhar esse programa. Também quero deixar o abraço a todos os pais que exercem paternidade consciente e participativa. Obrigado, professor Fritz, esse valoroso mestre em defesa aí do ensino agrícola, da educação profissional, da educação como um todo, morador lá em São Leopoldo. Neida Escobar, parabéns, saúde e paz, muitas realizações aos pais, principalmente os moradores de Itapuã. Neida Escobar, o pessoal de Itapuã está começando a acessar o programa, isso é muito bom. Isso é bom. A professora Maria Conceição Gonçalves, já falei, e então são alguns que já entraram aqui pelo Face, e vamos continuar com a nossa roda de conversa. Falamos então com esse viamonense por adoção, natural de Novo Hamburgo, José Paulo Fontes. E a sua infância, então, não foi muito fácil, porque essa é uma questão interessante. Nós podemos criar os filhos com dignidade, independente das condições financeiras. Claro que as condições financeiras sempre ajudam, não é? Mas esses dias eu estava falando com uma conhecida, ela me disse: o seu filho, meu marido, a minha nora falava isso, é o mais pobre dos três. E eu disse: olha, é o que tem mais sensibilidade, hein? Sim. É o cara que tem mais vínculo, que sempre, quando eu ligo, se ele não atende, em 2, 3 minutos ele está me retornando. Até porque o mais velho, o Leonardo, é diplomata, nem sempre ele pode me atender na hora, e o menor é médico, nem sempre eu consigo também falar com ele, né? O Heitor Filho. E o Eduardo é o cara que está sempre na resposta. Então, muitas vezes o poder econômico, o poder financeiro, não determina a personalidade nem a atenção que a pessoa tenha com os outros, não é? São coisas independentes. O que importa na criação dos filhos, e tu lembraste muito bem dos teus, são o caráter, a forma de convivência com o outro, né? Com a outra pessoa, com outro ser humano, seja ele familiar, seja ele no trânsito, seja ele no trabalho. O que nos diferencia, no fundo, é a nossa dignidade. Isso diferencia a nós, seres humanos. Tem pessoas mais revoltadas, tem pessoas mais brigonas, tem pessoas mais parceiras, mais cooperadas, e eu sempre falo isso, e falava para os meus alunos o seguinte: como é que tu queres ser conhecido? Como é que tu queres ser conhecido? Na rua, no edifício que tu moras, entre os vizinhos, entre a sociedade que tu participas, entre o grupo de colegas no trabalho. Como é que tu queres ser conhecido? Um sujeito egoísta, um sujeito brigão, um sujeito chato,
um sujeito cooperador, um sujeito generoso, um sujeito que as pessoas logo percebem, tu és boa gente. Isso é muito importante, essa tua fala aí, Heitor. Realmente a família é a base, é a sustentação, né, que a gente tem para continuar trabalhando e lutando, né? No caso dos meus filhos, a minha infância, né, diríamos assim, foi uma infância humilde, mas uma infância em que eu fui criado com muita dignidade pelos meus pais, né, sempre preservando os valores familiares, né, e a minha entrada na área cultural, né, ela se deu por um processo, né, até porque eu buscava, né, dar para a minha vida um sentido, né, que me levasse a deixar alguma marca, alguma coisa sobre o que eu estou vivendo nesse momento agora, porque a vida é aquilo que se diz, como dizia o poeta, né, o poeta Mário Quintana, viver é a arte de conviver. Então, o que eu passava para meus filhos? Aprendam a conviver no meio social, aprendam a respeitar as pessoas, e aí vocês serão respeitados, né? Não importa se você tem muito dinheiro ou não, se você conviver bem com as pessoas que estão à sua volta, você vai ter uma vida digna. Isso sempre procurei passar para os meus filhos, e graças a Deus, né, meus filhos, né, sempre tiveram essa questão da bondade e da generosidade com as outras pessoas que eles conviviam. Tanto é verdade que eu sou muito próximo deles, como tu disse, né? Se eu ligar, eles me atendem prontamente. Se não atender naquele momento, foi porque alguma coisa estava acontecendo que não foi permitido. Mas logo já me retornam. E como é bom isso, né? É importante, né? Esse é fundamental entre a relação pais e filhos, e a gente está destacando algumas músicas que falam dessa relação pais e filhos, até porque domingo, dia 9, comemoramos o Dia dos Pais. A referência, portanto, na família, nesse domingo, é o pai da moçada. E como que o senhor entrou nessa área cultural? Como é que pensou assim? Não, mas eu gosto de fazer uma poesia, gosto de escrever, gosto de fazer uma dramatização, gosto de fazer, quem sabe, isso começou lá na infância, na escola. Nos conte um pouquinho como é que despertou no senhor essa, digamos assim, essa veia artística. Eu sempre repito isso quando me perguntam sobre como começou a minha trajetória, né? Poderia dizer que começou aos 18, 19, 20 anos, quando assisti as primeiras peças em Porto Alegre, ali no antigo, e ainda existe até hoje, Clube de Cultura. Clube de Cultura foi um berço da resistência, né, na época do golpe militar, né? Ali conviviam as pessoas que, né, e representavam as pessoas de importância na área cultural da cidade. E um dos primeiros espetáculos que eu assisti foi do saudoso Ronald Hard, B em Cadeira de Rodas, né, em que falava sobre essa questão do patrão, do empregado, dessa questão, né, dessa problemática entre, né, o trabalho e também a sobrevivência do trabalhador, essas coisas assim, diante de um patrão rígido e tal, né? Mas isso aí é o termo da peça. Mas foi um dos primeiros espetáculos que eu assisti, e isso teve influência em mim, né? Que eu assisti depois de 18 e 19 anos. Agora, a minha trajetória começou quando eu tinha 9 anos e assisti pela primeira vez um espetáculo teatral num pavilhão de zinco próximo à minha casa, no antigo Teatro Ponto. Não sei se o nobre conselheiro aqui sabe o que é um Teatro Ponto. Não sei. Teatro Ponto geralmente são aquelas companhias itinerantes, Heitor, que viajam pela cidade, pelos municípios. Tipo o circo. Mambembe, o Circo Mambembe. Mas é um pavilhão. Então, como eles se apresentavam todos os dias uma peça diferente, não tinha como ter um ponto para narrar o texto para os atores. Sim. Isso aí é uma das origens, né, do teatro. Aí. Então, eu assisti pela primeira vez num teatro, num desses pavilhões, e fiquei fascinado. Aquilo parece que me impregnou dentro de mim, e eu já pensei, é isso que eu quero ser. Eu quero ser um ator, eu quero ser um artista, né? Eu quero viver esse mundo glamouroso.
É claro que depois eu fui conhecer que não é tão glamouroso assim, que para ser um artista você precisa, né, também sobreviver, você precisa viver da sua arte. Então, você não digo que você vai vender a sua arte, mas você precisa ser remunerado pelo que ela faz. Claro, Né? porque essa é uma questão importante da sociedade compreender. Quando eu convido um artista para vem aqui em casa, eu nunca digo para ele, traga o teu violão, traga a tua gaita. Se ele quiser levar, ótimo. Se ele quiser tocar alguma música, perfeito. Mas se eu quero que ele faça um show, eu pergunto, o que tu me cobras de cachê para vires aqui e fazer uma apresentação, seja num encontro de professores, como fiz em algumas ocasiões, né? Promovemos alguns encontros, mas eu tenho um cuidado em respeitar o ator, respeitar o artista, porque ele é um sujeito que precisa também ter remuneração para pagar seus boletos, para ter uma renda digna. Concordo plenamente contigo, Heitor. Isso tem que haver esse respeito, né, pelo trabalho do artista. Né? Mas você é ator, vai lá e faz uma representação para você, é cantor, vai lá e canta no meu casamento. Você tem que valorizar aquele trabalho porque ele vive daquilo. Não que ele esteja comercializando a sua arte. Ele precisa daquela remuneração para sobreviver, para viver, né? Então, eu concordo plenamente contigo. Temos que valorizar. Se veio para o teu programa que quiser cantar, ele vai cantar, mas se você convidou ele para fazer o trabalho ali, ele tem que ser remunerado. Exato. Então, esse entendimento a gente tem de divulgar na sociedade. Olha, valorize os artistas. E aí eu sou meio invocado com uma grande artista, uma grande cantora que mora há mais de 20 anos em Itapuã. Ela veio ao programa, Maria Luísa Benites, e ela me confessou o seguinte: nunca fui convidada para me apresentar em Viamão. Sou convidada em todo o estado para fazer shows, para apresentar festivais. Ela é locutora também, sim, da Rádio Guaíba, e ela me disse assim, nunca fui convidada aqui na terra que eu adotei. Ela é natural de Bagé, mas mora aqui em Itapuã e participou do nosso programa esses tempos, o ano passado, e ela revelou isso. O Viamão valoriza a prata da casa ou prefere buscar estrangeiros para se apresentar em atividades, seja no rodeio, que já estamos em 43 rodeios, fizemos esse ano, fizemos já, acho que quase 19 feiras literárias, 13 feiras do peixe aqui. Esse pessoal do mundo artístico de Viamão, seja do teatro, da literatura, da música, e temos excelentes músicos aqui no programa, já participaram alguns, entre os quais Leonardo Quadros, Nino Saldanha viria, mas deu uma tempestade e ficamos sem luz, ele não veio, mas virá outra ocasião. Um cara que ganha festivais por aí, inclusive fora do Rio Grande do Sul. A pergunta objetiva é assim, o meio artístico e cultural de Viamão se sente valorizado aqui na sociedade, e essa valorização precisa ser pela sociedade e principalmente pelos governos municipais? Essa tua pergunta é bem interessante, de importância realmente essa questão da valorização do artista na cidade onde ele trabalha, e isso não se dá só no processo de Viamão. Né? Isso aí, acredito que isso aí se dá num processo geral nos municípios todos do estado, não só, até de Brasil, né? Essas coisas. Porque assim, o povo que não valoriza a sua história, né? É um povo sem história. Com certeza, porque ela vai ser esquecida. E povo que não valoriza o seu artista, e eu falo tanto do artista que tem expressão, que aparece em programas a nível nacional, né, mesmo, que tenha nascido aqui, como aquele artista de ponta, aquele gaiteiro que toca lá no bairro, num pequeno clube de mães. Todos esses artistas têm que ser valorizados, tanto de grande expressão quanto aquele artista lá de ponta. Então,
Mas o que se pode perceber ao longo da história da nossa cidade, que esse processo, aos poucos, vai sendo sedimentado. Porque se o artista quer ser valorizado, primeiro ele tem que acreditar em si próprio e se autovalorizar. Eu tenho importância no meio cultural e eu devo lutar e brigar pela minha posição dentro desse movimento, né? Agora, o que a gente pode observar? É óbvio que numa cidade não se pode viver apenas das expressões locais. Tem que se trazer também artistas de outros lugares para compartilhar esses conhecimentos. Né? Agora, tem que ter uma coisa assim, no sentido de que, se você vai pagar um valor exorbitante para um artista de fora, você tem que proporcionar também aos artistas locais que os artistas daqui também sejam bem remunerados, né? Claro. Não critico, não acho que não deva ter grandes shows. Eu acho que a cidade, se ela quer alavancar na questão turística, na questão econômica, ela precisa ter grandes eventos, mas é óbvio que nós temos que valorizar muito os artistas locais, porque eles é que são a base, né, dessa cultura que a gente está fazendo aqui e desse movimento todo cultural da cidade. Eles precisam, sim, ser valorizados, né? Se não está acontecendo, a gente deve lutar para que isso aconteça. Mas eu acho que as coisas estão mudando. Sim. Já estão mudando. E temos muitas expressões culturais. Eu vou lhe perguntando, assim, o senhor vai confirmando sim ou não. Tipo assim, temos teatro, tem gente que faz teatro no município? Temos bastante gente. E esse pessoal tem oportunidade de se apresentar aonde? Olha, assim, o fato de você ser Daí vamos espichar, antes do senhor responder, de como é que é pode responder em bloco, digamos, né? Teatro, vamos falar em músicos, eu citei Nino Saldanha, citei Leonardo Quadros, lembrei um outro que toca mais de 10 instrumentos, Marco Binatti, já esteve aqui, tocou serrote aqui, uma coisa uma raridade, né? Uma raridade, de tocar esse instrumento. Daí vamos pensar na dança, temos segmentos de dança, então temos teatro, temos músicos, temos dança, tem artesanato, tem livro, tem escritor, como estou falando com um deles aqui, dentro dessa literatura, carnaval muito forte, bem organizado o carnaval ultimamente. Eu fui, não esse ano, o ano passado eu fui lá na Avenida Liberdade e pude perceber a organização do carnaval. A prefeitura aportou recurso, botou segurança. Olha, nunca me senti tão seguro à noite em Viamão quanto lá no carnaval que eu assisti o ano passado. Gostei muito. Audiovisual, né? Temos audiovisual, culturas digitais, enfim, e outros. Cinema, não sei se a gente tem. Vídeo, acho que sim, né? Produção de vídeo. Sim, temos. Mas não temos um local público para essas apresentações. Isso parece que falta no município, né? É muito boa essa colocação, é pertinente essa tua colocação, né? Nós precisamos urgentemente, né, de um centro municipal de cultura, né? Precisamos, sim, porque é ali que local não construir não adaptar um ginásio velho para isso, mas construir na tecnologia. Concordo. Com todos os recursos para as apresentações, para todos os segmentos que queiram colocar sua arte ao público. Né? Um centro municipal de cultura devidamente aparelhado. Sim. Com palco, espaço para ensaios, né? Então, o que qualidade no som. Exatamente, com qualidade sonora e tudo. Claro. E isso vai realmente sedimentar e fortalecer o movimento cultural da cidade, não só para o teatro, para a música, para a dança e tudo, né? Mas o que eu quero te dizer, Heitor, assim, mas você tem como viver na cidade de arte?
É óbvio que não. Um artista não vai viver apenas, não vai se restringir às fronteiras do seu município. Diz assim, temos dificuldades em Viamão? Temos. O Conselho está trabalhando nesse sentido de movimentar ações para que as coisas aconteçam aqui na cidade. Está trabalhando sim. E tu é parceiro lá dentro do Conselho, né? Nesse sentido. Né? Então, um artista não se limita às fronteiras do seu município. Porque se você vai se limitar às fronteiras do seu município, é óbvio que você não vai conseguir sobreviver. Né? Você tem próximo à capital, Porto Alegre, tem grandes teatros, a minha carreira mesmo começou lá. Né? E o artista daqui trabalha também. Nós temos grandes expressões dentro do teatro. Aqui eu poderia citar o Grupo Leva Eu, né? E na arte de música nós podemos citar também, né, o Arte Nativa. Né? Então nós temos grupos de dança, grupos de teatro, de música, que estão se destacando aí fora. Sim, se apresentam em outros locais. Claro, nós temos grandes expressões acontecendo aqui, que estão se movimentando a nível estadual e a nível nacional. Né? Então a gente tem que cuidar quando usa o termo, mas você não consegue sobreviver na tua cidade. É óbvio, se você quiser se limitar àquela fronteira, você não vai conseguir sobreviver. E é óbvio que o teu trabalho não é um trabalho só para o teu município, é um trabalho a nível estadual, nacional e até a nível internacional como Grupo Arte Nativa. Ele está levando o nome da cidade de Viamão, nos Estados Unidos, na Europa, em tantos outros lugares. Né? E a gente tem que realmente ressaltar a importância desses grupos dentro da cidade. Sim. Mas sem esquecer de fortalecer, né, porque eu tenho essa origem humilde, né, de também fortalecer o gaiteiro, né, lá que está tocando, lá naquele pequeno galpão lá, né, ou num clube de mães ali. Esse também tem que ser fortalecido e tem que ser apoiado para que possa começar, né, a mostrar o seu trabalho não só a nível de município, mas a nível estadual. Eu acho que nós estamos começando um trabalho lento, mas um trabalho de sedimentação da cultura e da arte aqui na cidade de Viamão. Eu acho que o Conselho tem um papel importante nisso. Sim. Né? E dizer aqui, o pessoal que está assistindo, que eu estou como presidente do Conselho, mas não sou eu que decido as coisas. Nós decidimos num colegiado. Não é assim, Heitor? Claro. É no colegiado que as decisões são tomadas e são tiradas, né? Exato. Eu penso, e é justamente por aí que caminha. Quando se decide num colegiado, a gente dá muito mais importância, né, e muito mais respeito àquela decisão e àquela tomada de posição. Né? E os recursos chegam até a base, a todos os segmentos, porque se sabe que os recursos públicos do município são escassos para a cultura, para os segmentos culturais. Mas tem vindo recursos do governo federal, com a lei Aldir Blanc, com a lei Paulo Gustavo. Eu tenho acompanhado já há algum tempo que existem editais aonde os agentes culturais podem se candidatar, pode fazer um projeto, e também instituições, né? Instituições com CNPJ podem fazer os seus projetos e se candidatar a esses recursos públicos que são incentivadores de vários segmentos, né, culturais, e que as pessoas podem, então, com esse recurso, atuar de uma forma, digamos, mais compensadora do seu trabalho. E esses recursos são disponibilizados, como é que, ou são de cartas marcadas, como é que o senhor vê esses recursos que chegam até o município de Viamão para a área cultural? Eu te diria, Heitor, que eu sou do tempo em que, se você queria produzir um espetáculo, você tinha que produzir do seu próprio bolso, né? Essas leis, né, de apoio, incentivo cultural de nível federal, né, são muito recentes, né?
agora sim, de uns anos para cá, é que tem sido fomentado, né, tem vindo esses recursos para os municípios, mas nem sempre foi assim. Viamão, 10 anos atrás, não tinha recurso nenhum. Não tinha nada. Não tinha nada. E você é um homem da cultura, sabe? Né? Você tem que fazer uma produção, alguma coisa, você fazer do próprio bolso e tentar recuperar depois. Agora temos, e eu acho que isso tem que ser incentivado sim, e esse recurso tem que chegar não só no grande produtor, porque eu não critico que tenha um grande produtor, mas no pequeno produtor e no artista que às vezes nem sabe, né, como, né, chegar a esse recurso. Então, eu acho que é um dos papéis nossos do Conselho, é trabalhar no sentido de que esse recurso chegue naquela pessoa que mais precisa. Claro. Que mais precisa do recurso público. Aí vai dizer assim, tá, mas ele não tem uma grande trajetória. Mas o que é uma trajetória? É mídia nas redes sociais? É a rede social que define se eu sou um bom artista? Não é a rede social. O que define se você é um grande artista é a tua comunidade onde você está trabalhando que diz, ele é cantor, ele é escritor, ele é artesão. Ele é artesão. Porque aquela senhoria que está fazendo um artesão dentro da sua própria casa e vendendo ali para seus amigos, ela tem que ser valorizada. Ela é uma artista. Né? Claro. Esse recurso tem que chegar nessa senhora. Sim, sim. Né? E como vamos fazer chegar esse recurso? Porque muitas vezes ela não dispõe, né, de conhecimento para fazer um projeto. Claro, porque tem de obedecer um ritual do projeto. E daí eu encontrei em Viamão gente que já está especializada em assessorar, em fazer o projeto. Claro que eles não fazem gratuitamente, mas sim, claro, é um pequeno percentual que eles cobram, inclusive se o projeto for aprovado. Exato. Não é? O que dá uma segurança, porque eu não preciso desembolsar primeiro um recurso para alguém fazer um projeto, me ajudar a fazer um projeto. Ele é um risco que o próprio assessor, pessoas especializadas em elaborar um projeto, correm. Porque se o projeto não for aprovado, ele não ganha. Mas ele tem um pequeno percentual quando o projeto é aprovado. Um recurso que está aqui disponível. Eu não vou usar adjetivos aqui, que o meu cérebro está me dando, sim, mas vou usar um termo mais ameno, eu acho um desperdício de oportunidade alguém saber que tem um recurso, ele pode buscar esse recurso de forma correta, de forma digna, e desperdiçar esse recurso que está aqui para ser usado em diferentes segmentos, seja em radiodifusão, seja em teatro, em artesanato, em música, enfim, todos os segmentos que contempla a área cultural. Mas é importante essa tua colocação também, né, Heitor, porque é o seguinte, nós temos leis de incentivo de nível federal, né, estadual, que vem aqui para Viamão, mas nós temos que bater numa outra tecla que eu acho que é importante. Né? Eu acho que nós temos um Fundo Municipal de Cultura que tem que ser ativado e ele tem que ter tem que se aferir algum recurso para ele, alguma forma de captar recurso para esse fundo, para que a gente não fique apenas dependente das leis federais. Porque pode não vir. Um determinado dia pode não vir. Pode cessar, secou a ponte. Cessar. Exato. Fundo Municipal de Cultura. O que é o Fundo Municipal de Cultura que o senhor menciona? Na verdade, o Fundo Municipal de Cultura, ele está ali para captar algum recurso que pode vir pelo município, né, ou até por empresas que podem fazer um aporte nesse fundo, esse fundo depois ser direcionado para eventos dentro da própria cidade. Sim. Então, se a gente fortalecer esse fundo... Olha, que coisa interessante. E hoje ele está meio parado? Hoje, ele está praticamente parado, né? Não há um suporte para isso. Sim. Né? Então, acho que nós, até quanto Conselho Municipal de Cultura e classe artística, temos que realmente reforçar para que esse fundo, né, realmente exista de fato e cumpra seu papel de distribuir recursos entre
né, os fazedores de cultura, os agentes culturais aqui da cidade. Isso pode se ver através de uma lei que a gente trabalhe a gente pode trabalhar junto à Câmara Municipal, porque eu acho, Heitor, assim, a gente tem que entender que principalmente nós, com relação ao Conselho Municipal de Cultura, nós temos que ter um diálogo permanente com o governo, com a prefeitura, com a gestão municipal, né? Porque hoje nós temos uma gestão, mantemos um diálogo permanente. Amanhã, por questões de eleições, teremos outro gestor trabalhando. Claro. E o nosso diálogo tem que permanecer sempre permanente com esse grupo, com esse grupo, porque o que significa o Conselho? O Conselho significa esse elo entre a sociedade civil e o governo. Né? Eu acho. Né? É importante que a gente faça essa ponte, e essa ponte se dá através do quê? Do diálogo, da conversa. É claro que nós temos que cobrar, no sentido de dizer assim, fiscalizar. Temos que fiscalizar, temos que dialogar, né? Temos que ver de que forma a gente pode fazer com que esse recurso chegue lá no pequeno produtor, né? No pequeno agente cultural, né? Mas nós não podemos perder essa capacidade de, né? Porque a guerra em si, né? Por si, ela é nunca benéfica para os dois lados, né, Antônio? Eu te diria... Eu digo assim, eu tenho um slogan, um pensamento, escritor José Paulo, é o seguinte: as brigas que eu venci, eu perdi. Sabe? Então, se tu puder fazer 100% de diálogo, claro que às vezes tu encontra também pessoas de difícil diálogo, né? Tu topa com algumas pessoas que não entendem que a cooperação, o diálogo é a melhor ferramenta de resolver uma questão, né? Então, esse diálogo com o poder público, às vezes tem de ser mais duro, Sim. mais firme, mais contundente. Outras vezes, a pessoa que está na gerência do organismo, do órgão, da secretaria, enfim, é uma pessoa de uma qualificação mais refinada, entende melhor do assunto, e aquele diálogo flui com maior objetividade. Claro. Mas o Conselho, muitas vezes, precisa ser firme para que a representatividade, de fato, que faz o Conselho seja ouvida. Claro. Seja levado às questões que o segmento decide como importante. Exato, não. Isso que tu está falando é muito importante. E é bom lembrar aqui também que o Conselho, quando teve a sua eleição, né, havia duas chapas concorrendo e a gente chegou num consenso, né? E isso já demonstra o que é o nosso Conselho. Chegamos num consenso em que hoje eu estou na presidência, a partir do final do ano assume o nosso vice-presidente, né, o Michel. Então, demonstra que a gente tem bom senso. Né? Poderemos brigar, não, sou eu que vou ser o presidente, pronto. Não, mas a gente chegou num consenso, num comum acordo entre todos, lembra? Exato. Né? E bom lembrar também que todas as decisões minhas, primeiro são através do diálogo com o vice-presidente, a gente conversa muito, e depois quem decide finalmente o que vai se fazer ou não é o colegiado. Né? No todo. Então, eu digo, o diálogo se dá também entre o pai e o filho. Né? Não é pela violência de dizer, tu vai fazer assim porque é isto, mas tu mostrar, se você fizer assim, vai ser melhor. O teu resultado será diferente. Então, quando nós estabelecemos um diálogo com o governo, não é no sentido que nós temos complicência. Estamos deixando que eles façam o que eles querem, não. Nós estamos conversando, dialogando e mostrando qual o caminho. E concordo contigo, às vezes a gente tem que ser um pouco mais duro. A gente tem que tomar uma posição. É isso, esse é o caminho, né? Mas sem diálogo não se constrói nada, né? E não é só entre conselho e prefeitura, mas é entre pai e filho, é entre dois amigos. Às vezes tem posições diferentes, né? Mas a gente sempre tem que buscar o consenso. Estamos conversando com o presidente do Conselho Municipal de Cultura, o escritor José Paulo Fontes.
E aqui pelo Face, outras manifestações. Márcio Júnior. É verdade, precisamos trabalhar com caráter, transparência e responsabilidade, porque no fim, mais importante do que aquilo que conquistamos é aquilo de bom que deixamos para a sociedade. O nosso legado, diz aqui o Márcio Júnior. Obrigado, Márcio, fez um texto bonito aqui. E o nosso legado deve ser construído com valores, propósito e a vontade genuína de fazer a diferença, sem interesse pessoal, mansinho bem social. Olha, a qualidade dos nossos ouvintes, os que acessam o programa, é magnífica. Maria Ferraz, viva a nossa literatura e parabéns a todos os pais e aos filhos que sabem reconhecê-los, retribuindo e cuidando aos pais idosos. Obrigado, Maria Ferraz. E ela tem uma irmã cadeirante que também faz um programa às sextas-feiras, às 11 horas, aqui na Itapuã. Aida Maria Bairros, José Paulo Fontes é um parceiro na cultura e literatura, nos mantém próximos, pois a feira literária é o lugar onde escritores que amam o que faz, valorizam o trabalho do colega. E tem mais. O trabalho do colega, tá grande o recado da Aida Maria, agora o Face me pulou um pedaço aqui. Esse ano, como coordenadora do grupo, eu conto com o apoio dos amigos da rádio. Pode vir aqui, guria. Pode ligar, passa um WhatsApp para o 99573847. Vamos fazer uma roda de conversa aqui, Aida Maria Bairros. Esse programa é aberto às boas causas. Trabalhamos sem preconceito e sem maiores delongas. Esse ano, então, ela está dizendo, como coordenadora, eu conto com o apoio dos amigos da rádio e do amigo presidente José Paulo, para fazer novamente um grande sarau. E também Heitor, que tal um sarau poético aí nesse lugar maravilhoso, na beira da praia. Tu pode dar uma mão. Dentro das minhas possibilidades, estou à disposição. Eu sou aquele pássaro que, com um pouco de água no bico, tenta apagar o incêndio da floresta. Ver para nós, junto com o Jefferson Itapuã, que faz um excelente trabalho nas ruas enquanto foi prefeito, ou subprefeito, eu acho. Amália Anderle, sabe de onde? Da Barranca do Rio Uruguai, Tucunduva. Tucunduva, obrigado, Amália. Compartilha aí com seus vizinhos, Amália Anderle. Amália Anderle, bom dia a todos, que maravilha. Então o povo está assistindo pela qualidade do nosso interlocutor. Eu sempre digo, o programa aumenta a audiência dependendo de quem a gente convida para o programa. Mas é justamente isso, Heitor, essas personalidades, essas pessoas, uma delas, eu poderia citar inúmeras aqui, né? Mas a Aida é uma dessas personalidades que está à frente e que luta pela literatura aqui na cidade, né? Tanto é verdade que ela agora é coordenador do grupo, né? Sim. Literatura é a nossa bandeira, né? Mas temos também o segmento do Conselho Municipal de Cultura da área de literatura, que também tem inúmeras expressões, né, ligadas ao segmento, né? E o Grupo Literatura Nossa Bandeira se reúne hoje mesmo, às 15 horas, no Prosa, né? Né, para discutir essa questão do sarau literário. Né? Um dos saraus será agora dia 26, né, de agosto, no cinema, no Cine Sesc, em que nós vamos tentar inovar um pouco e vamos fazer o sarau no cinema. Olha onde só. as pessoas poderão mandar... Já tem data? Já tem, dia 26 de agosto, às 19 horas inicia, e ele não é aberto só ao grupo literário. 26 de agosto. Exato, ele é aberto a todas as pessoas. No Sesc. Que tem interesse. Mas eu não posso estar presente lá para mostrar a minha poesia ou recitar a minha poesia. Você pode mandar um vídeo
Por isso e esse vídeo será exibido no telão, por isso nós chamamos, né, com essa parceria com o Sesc, de Sarau no Cinema, tentando diferenciar isso aí, né? E já tem pessoas inscritas para apresentar, para fazer, sim, já temos acontecer? Do próprio grupo literário, tem, né, vários trabalhos que serão apresentados, e agora nós já vamos abrir as inscrições via na rede social para que as pessoas se inscrevam e mandem os seus trabalhos. Pequenos vídeos de 30 segundos, 1 minuto, não pode passar disso, né? Falando da sua poesia, né? Eu acho que vai ser um diferencial. E hoje a gente se reúne no Prosa, então, a partir das 15 horas, para discutir também um dos momentos importantes da literatura, que será a jornada literária. Sim. Já foi feito, agora vai para a segunda jornada literária. E também... Esse é um segmento extra-governo, né? É por iniciativa do mundo artístico de Viamão. Exato, e ele nasceu dentro do próprio conselho na gestão anterior. Né? Quando me foi solicitado que, né, qual é a possibilidade da literatura participar do evento da feira, né, que haveria uma estante lá no caso, para o conselho, né, e a gente fez um chamamento, né, um chamamento para o pessoal da literatura, e qual foi a surpresa? Muitos escritores foram chegando e temos muitos escritores aqui também, né? Esse mundo que grandes expressões aqui efetivamente participa, né? Na feira literária que o município organiza, a quantidade de escritores que aparecem com seus livros é surpreendente. Eu não participava, estou há 21 anos em Viamão, mas aos poucos fui percebendo a produção literária em Viamão é muito expressiva. É realmente grande, é muito expressiva, e não havia esse movimento há 2, 3 anos atrás. A feira, né, havia um distanciamento dos escritores locais da feira, ou porque não eram chamados, ou porque não se movimentavam, mas agora nós já temos presença confirmada. Tivemos presença confirmada em 2 feiras e vamos para a terceira. Né? E, no caso, o grupo Literatura Nossa Bandeira tem geralmente a sua banca, mas não é uma banca propriamente dele, é uma banca de todos os escritores da cidade que podem lá colocar seus trabalhos. Sim. Não é um grupo que se diz, é só nós aqui que se fecha, né? Não, ele é um grupo aberto a todos os escritores, né? Para que realmente se fortaleça a nossa literatura. Temos grandes expressões. Eu acho que tu até também não escreve. Se não escreve é porque não quer. Na verdade, a gente vai se envolvendo com tantas outras coisas, né? Como eu moro numa pequena propriedade rural, o cara põe o pé para fora e já tem um monte de coisas para fazer. Eu escrevi incentivado pelo professor Fritz Roloff, presidente da GEPTEA, sobre a memória da associação, 50 anos da associação. Escrevi um livro, e tenho 2 aí pré-pronto, mas não estão terminados. Quando terminar, eu espero que termine. Olha só, 2 pré já é significativo. Mas essas coisas são assim, tu tem que te dedicar para o negócio, senão escrever, tu tens de efetivamente te dedicar, elaborar o texto, revisar, fazer a pesquisa, colocar um trabalho de qualidade. Eu estou recebendo, com a sua permissão, José Paulo, um convite para um jantar-baile de uma pessoa, de um músico que tem uma agenda incrível, é Adriano Macedo e o Conjunto Louco de Gaúcho. Eles estarão hoje no CTG em Anduí. Em Anduí, às 20 horas, na rua Gervásio da Rosa, 190, Porto Alegre. Eu não sei qual é o bairro, mas ele está me mandando aqui, eu tenho compromisso. Quem mandar recados para cá, quem mandar chasque para cá, eu divulgo, né? Sim. Diz que seja, obviamente, uma boa causa. Então, o Adriano Macedo está mandando. Quem mandou mais aqui, o vereador Beto, de Capivari, está mandando um abraço e um feliz Dia dos Pais para todos. Heraldo Monteiro de Barros, ele está colocando assim, não estou conseguindo acessar, vou ter que mandar. Ele é do Rio de Janeiro, ele está mandando pelo WhatsApp aqui,
Não estou conseguindo acessar o programa, já te mando aqui, já compartilho pelo Face, eu acho que tu vai receber aí no Rio de Janeiro, em Soropédica, o Heraldo está tentando assistir o programa, isso tudo aqui pelo WhatsApp, que as pessoas, uns mandam pelo Face, o outro, olha, aqui está, eu acho que é Dom Pedrito, Aliê Madril, Escola de Encruzilhada Maçambará. Está na audiência. E nós estamos muito contentes por duas razões. Uma, por estar conversando aqui com o presidente do Conselho Municipal de Cultura, e outro, porque a nossa audiência também está bombando. Isso é ótimo, porque a rádio vive para os seus ouvintes. E nós estamos apresentando o Itapuã Sem Fronteiras de número 150, aqui na Rádio Itapuã, FM 87,9, sempre com apoio de Facta Financeira, de Agepteia e de Educred. Se tu precisa de uns pilas, procure a Facta. A Facta tem 210 lojas espalhadas nas principais cidades e em todas as capitais brasileiras, e ali na Rua dos Andradas, antiga Rua da Praia, 1409, tem a sede. Se tu precisar de uns pilas, for das Forças Armadas, for do INSS, e pode também, se tiver alguma grana sobrando, pode aplicar na Facta. A Facta funciona como um banco, Facta Financeira. E professor pode entrar em duas associações, professor de qualquer área, tanto da área agrícola quanto de qualquer outra área. Tem duas entidades que podem acolhê-lo, se tu for professor independente da área. A Agepteia tem uma estrutura muito boa, construída há 55 anos, ou no decorrer de 55 anos, como é a pousada lá perto de Torres, em Itapeva, sempre aberta o ano todo, e durante os meses da alta temporada, tu também pode ser contemplado, mas daí mediante um sorteio, porque o grupo que vai à pousada é muito grande. Mas durante o ano, por exemplo, esse final de semana, certamente não tem ninguém lá. Tu pode ir com a tua família, tem apartamentos muito bons, muito limpos, muito organizados, lá na praia de Itapeva. Se tu é professor, com uma pequena contribuição mensal, tu pode te associar à Agepteia e, além disso, durante a Expo Inter, comer um belo churrasco lá na casa da Expo Inter, na casa da Agepteia, na casa do professor de ensino agrícola que a Agepteia construiu lá na Expo Inter. E as casas também estão à disposição o ano todo lá na Expo Inter. O associado pode fazer algum evento, um batizado, um casamento, uma festa lá na casa da Expo Inter. Então, é uma questão de... Entra no site www.agepteia.org.br e, se tu tens um troco também, eu estou precisando de um recurso, pode buscar através da cooperativa de crédito dos professores, já há mais de 20 anos, 25 anos completou esse ano, a cooperativa de crédito dos professores, sempre aberta, sempre à disposição de todos. Vai ao site da Educred, www.educred.com.br. São instituições que apoiam o Itapuã Sem Fronteiras e facilitam com que esse programa vá ao ar. Estamos hoje conversando com o escritor José Paulo Fontes, nessa bela aula sobre literatura, sobre a cultura de Viamão e a cultura de uma forma geral, porque a cultura, semelhante ao programa que nós apresentamos, não tem fronteira. Vamos ouvir uma música e o José Leandro roda para nós a terceira música do programa, que se chama Meu Velho, uma composição cantada por três gaúchos dos melhores artistas da música gauchesca, que é o Erlon Pericles, o Cristiano Quevedo e o Gaúcho da Fronteira. Então, Meu Velho,
música que também homenageia os pais, que neste domingo é o dia dedicado aos pais. Você ouve Itapuã FM. Itapuã FM. A família gaúcha está muito feliz. Pais e filhos. 2 guri que eu gosto demais. Cristiano Quevedo, Erwin Péricles, cantando o amor. De pai para filho, de filho para pai. Velho, senta aqui no meu costado, o mate já está cevado, quero contigo prosear. Sabes, junto a ti esqueço o tempo, dou cancha pro pensamento, quando fico a te escutar. Volto aos meus tempos de criança, recolutando lembranças que no passado extraviei. Vejo então que nunca andei sozinho, foi tu que abriste o caminho que nesta vida trilhei. Vejo então que nunca andei sozinho, foi tu que abriste o caminho que nesta vida trilhei. Velho, a cambola está chiando e também nos avisando que o dia já clareou. Quanto já não tenho pai amigo, é tão bom estar contigo como agora eu estou. Velho, a cambola está chiando e também nos avisando que o dia já clareou. Quanto já não tenho pai amigo, é tão bom estar contigo como agora eu estou. Que alegria, compadre, cantar com o nosso ídolo, o gaúcho da fronteira. A voz dos filhos, a voz dos pais, a voz do Rio Grande. Conta dos rodeios e tropiadas, das tantas léguas de estradas, ouvindo o berro do boi. Deixa que esta lágrima se solte, pode ser que junto volte o passado que se foi. Tempo é como vento sem porteira, galopa a sua maneira, feito nuvem de fumaça. Deixa rugas e marcas no rosto, sempre fica algum desgosto, nem se vê quando ele passa. Deixa rugas e marcas no rosto, sempre fica algum desgosto, nem se vê quando ele passa. Velho, a cambola está chiando e também nos avisando que o dia já clareou. Quanto já não tenho pai amigo, é tão bom estar contigo como agora eu estou. Velho, a cambola está chiando e também nos avisando que o dia já clareou. Quanto já não tenho pai amigo, é tão bom estar contigo como agora eu estou. Você está ligado na Rádio Itapuã. Estamos apresentando na Rádio Itapuã FM o programa Itapuã Sem Fronteiras, com o professor Heitor Tomé da Rosa. Quero lembrar, depois dessa bela música, quero lembrar que os professores do Brasil, os professores de ensino agrícola, terão um grande encontro, um encontro nacional em Xanxerê, Santa Catarina, dias 9 e 11 de setembro, depois da Expo Inter, portanto,
os professores do Brasil se reunirão em Xanxerê, Santa Catarina. E a GEPTEA está organizando aí o pessoal que deseja ir a Xanxerê, no Encontro Nacional de Ensino Agrícola, contate com a GEPTEA. E pode entrar no site www.ageptea.org.com.br ou pelo 3225-5748. Num encontro desses, a gente aprende, faz novas amizades, fortalece as emoções. São oportunidades que nós, como seres humanos, crescemos. Então, o encontro em Xanxerê será 9 a 11 de setembro. Não percam esta oportunidade. E aqueles que ainda querem conhecer a região dos geoparques, lá, especialmente a região de Caçapava do Sul, a GEPTEA tem um hotel lá em Minas do Camaquã, à disposição dos associados. Minas do Camaquã foi um reduto onde se explorou muito cobre e ouro, e periga voltar a essa exploração com novas tecnologias. Portanto, nós temos esta oportunidade de conhecer aquele belo lugar e passar uns dias no aprazível hotel a GEPTEA Minas Hotel. Quero lembrar também que agora em setembro, e agosto passa rápido, daqui uns dias já estaremos em setembro. E terá lá na região do Espigão, na estrada Sítio Esplanada 951, teremos mais um curso um curso encaminhado, organizado pelo Sindicato Rural de Viamão. Na estrada Sítio Esplanada, esse é o nome do lugar, estrada Sítio Esplanada 951, no distrito de Espigão. Portanto, aqueles que quiserem, que são produtores pequenos, micro, têm vontade de entender como se instala um pomar doméstico, teremos um curso lá dia 22, 23 e 24. Serão 3 dias. 22, 23 e 24 de setembro. Portanto, aqueles que quiserem se inscrever, pode se inscrever pelo telefone do Sindicato Rural ou pelo telefone, pelo seguinte WhatsApp, 99573847. Esse telefone não aceita ligações, ele é de WhatsApp. Então, portanto, se tu quer participar do curso, pode ligar para o 99573847. Maravilha. Voltamos à roda de conversa com José Paulo Fontes, e nessa bela aula sobre cultura. E os seus planos aí para o Conselho, escritor José Paulo, o que pretende desenvolver enquanto presidente do Conselho e a sua diretoria? Está organizando um plano de trabalho? Porque existem vários planos, vários tipos de plano de trabalho, plano de ação. Um pouco mais complexo é o plano estratégico, onde a gente pensa em missão, pensa em valores, pode fazer alguns projetos, enfim, tem muitas formas de organizar um norte para qualquer instituição. Duas coisas assim bem distintas. Eu, amigo e conselheiro Heitor, com relação ao Conselho Municipal de Cultura, mas antes eu gostaria de dar algumas palavras com relação a alguns projetos que tenho em mente. É possível, se tu me permite?
né? Claro. Porque existe uma associação na cidade chamada Associarte, Associação dos Artistas de Viamão, que em 2027 completa 25 anos. Associação dos Artistas. Isso. E pega todos os segmentos? Ela é aberta a todos os segmentos. Sim. É aberta a todos os segmentos, tanto é que ela é abrangente nesse sentido. Né? E a gente tem expressões dentro que já passaram por ali, que estão ali. Para te ter uma ideia, um dos fundadores desta associação, seu primeiro presidente, é o Augusto Biglia, um dos precursores do cinema aqui na cidade. Lá na Vila Elza, com seus poucos recursos, né, ele, né, reunia na sala dele e projetava filmes para a comunidade. Olha a importância desse homem. Que iniciativa, né? Essa iniciativa, sem recursos nenhum, né? Sem dinheiro público. Sem dinheiro público, é por isso que eu digo aos produtores, aos agentes culturais da cidade, temos dificuldades, temos, o Conselho está aqui justamente para isso, para dialogar, conversar e ver como se pode resolver essas questões. Mas devemos ter o devido respeito também, né, com o funcionalismo público, né? Temos que ter um respeito pelas pessoas que estão ali trabalhando, né? Mas que nós estamos pleiteando, o Heitor sabe disso, nós estamos, né, para que as coisas realmente aconteçam. Mas vamos pensar no passado, né? Não existia esses recursos, né? Não existia. E ele mesmo assim não desistiu. Ele foi precursor, fez inúmeros filmes, né, dentro das suas possibilidades, né? Ele fez, né? E é uma das expressões, tanto é que ele é conhecido como Drácula de Viamão, né? Olha só. Não sei se o Heitor já ouviu falar dele, é conhecido como Drácula de Viamão, né? E foi um desses grandes precursores. Ele estava à frente da Associarte. Hoje a Associarte tem expressões como Adriana Stimes, tem expressão como a atriz e bailarina Márcia Camargo, tem Luiz Carlos Martins da Veiga com uma longa trajetória no teatro, né? Tem a Giovana, tem a Camila, tem o nosso presidente, né? Que no atual momento faz um tratamento, né, delicado, né, de saúde, né, o Rogério, então, e mais todas essas expressões que já passaram pela Associarte. Dizer para vocês que a Associarte prepara para 2025, se tu me permite, né, e tem um projeto aprovado pela Lei Rouanet, que a gente está buscando captar recursos, né, que não é muito fácil, mas nós temos um projeto aprovado pela Lei Rouanet para 2 grandes projetos, né. Seria A Paixão de Cristo, né, um projeto continuado aqui na cidade, em que nós queremos, né, fazer a nossa primeira grande paixão na cidade, né? A princípio pensamos, né, em ambientar num pequeno sítio, né? Essa é a ideia, e estamos trabalhando nesse projeto. A Paixão de Cristo, a grande paixão de Cristo. E um segundo projeto que eu acho de suma importância, que é o primeiro circo-teatro da cidade de Viamão, né? Logo estaremos fazendo um chamamento para oficinas, a todo esse pessoal ligado ao circo, que tem interesse, vir a participar dessas oficinas e compor nosso futuro elenco para este circo. Mas não é muito fácil, né? Uma lona, para te ter uma ideia, não sai por menos de 300 mil. E não é só a lona, é toda a infraestrutura de ferragem, de transporte, de logística. Arquibancadas. Né? E a gente está com esse projeto para o futuro, para 2027, que é esses 2 grandes projetos, e estamos aí na luta. Né? O primeiro Circo-Teatro de Viamão, né, que vai se chamar o Mirabolante Circo de Viamão, e eu acho que é importante que leve o nome da cidade. Sim. Você não concorda comigo? Claro. É o primeiro circo. E essa grande paixão de Cristo também para 2027, dentro dos projetos da Associarte. E quando a gente comentou aqui, né, que temos bastantes, que são feitos trabalhos fora, a Associarte já
fez inúmeras temporadas no Teatro da Henriques, um teatro com 600 lugares, no Teatro Hebraica e outros teatros de Porto Alegre. Tem feito projetos, né, pelo interior do Rio Grande do Sul. A Sociarte é ativa, assim, né? Temos a nossa base aqui na cidade de Viamão, mas a gente desenvolve trabalho quase em todo o estado. Mas voltando ao nosso conselho, meu conselheiro. Escritor, eu estou lembrando, veio ao programa a banda Baião de Cordel, que tem a sua base em Viamão. Exato. E que participa de festivais, inclusive nos Estados Unidos. Bem lembrado, Vieram aqui, fizeram um show durante 1h30 aqui. Exato, Baião de Cordel, né? E também a arte nativa. E uma coisa, voltando a essas questões nossas aqui, eu acho que nós temos que fortalecer os nossos pontos de cultura. Uhum. E nós temos inúmeros aí, né? Sim. A Sociarte é um ponto de cultura, Quilombo é um ponto de cultura, né? O Capoeira Parque é um ponto de cultura, Tambor Falante é um ponto de cultura, e assim poderia citar vários. O fortalecimento... Da Nilta Mara, né? O Viandantes. Então, são pontos de cultura que têm que ser fortalecidos. Claro. E também fortalecer também os coletivos. Nós temos um coletivo muito forte na área do artesanato, né, que é o Mão Se Crio, e agora tivemos um evento pela Prefeitura do Artesão em Foco e reuniu mais de 100 artesãos. Uhum. Eu acho que esses coletivos têm que ser fortalecidos, né? Com certeza. Então, muito, a gente falou num plano, é óbvio que temos que ter um plano, e vamos sentar e conversar sobre isso, vamos nos reunir, né, e fazer traçar um plano aí, é óbvio, dialogando com todos os agentes culturais da cidade. É impressionante, na medida que a gente vai conversando sobre a cultura de Viamão, especificamente, nós vamos descobrindo segmentos que, se tu ficar em casa, tu não descobre. Tu tens de participar da vida social da cidade, interagir com essa vida social e ver. O senhor falava em pontos de cultura. Olha que magnífico, quantos espaços nós temos, e muitas vezes a população, até porque temos dificuldade nessa comunicação na cidade, um território tão amplo, tão grande quanto o Viamão, os pontos de cultura acabam ficando meio restrito àquele segmento, quando que podem ser revalorizados pela divulgação que aconteça. E eu quero deixar à sua disposição e à disposição de todos os segmentos culturais da cidade que o programa mandem para cá, mandem para o WhatsApp, para o 99573847, para que a gente possa divulgar aqui nesse horário, nesse programa, todos os eventos que ocorrer na cidade. Estamos abertos a isso, estamos à disposição, porque o programa tem alguns nortes, digamos assim. A gente incentiva a área da educação, do ensino agrícola, do cooperativismo, do empreendedorismo e da cultura em todos os segmentos. Muito importante isso aí. Realmente nós temos que fazer a valorização desses pontos de cultura, e essa disposição de vocês aqui na rádio de divulgar esses trabalhos é muito importante, porque nós estamos, se nós realmente for refletir, num ponto de cultura fortíssimo que é a rádio. Na radiodifusão. E uma rádio que tem 25 anos de existência. Olha a importância disso. Né? Exato, uma rádio tradicional, uma rádio que não houve interrupção na sua caminhada, sempre ligada à comunidade, e eu tenho percebido que ela cada vez mais ultrapassa as fronteiras, não só do distrito, que tem mais de 10 mil pessoas aqui, quanto do município de Viamão e do estado. Agora mesmo adentrou ao estúdio dois comunicadores da rádio, que a partir das 11 horas, o senhor Davi Lemos apresenta o Fórum Comunitário, sempre também tem algum convidado, e se não tem, ele no Gogó, ele dá conta de fazer o programa de 1 hora, das 11 ao meio-dia, e chegou aqui acompanhado da sua filha, que eu acho que é a filhinha dele. Como é que se chama?
Sofia. O outro comunicador que faz um programa ao vivo a partir das 14 horas, das 14 às 16, que é o Leonardo Brits. E é um grande colaborador do Itapuã Sem Fronteiras, que eu digo assim, ele é o cara que me assessora à distância. Porque lá na casa dele, logo que eu comecei e ele soube do programa, ele já começou a irradiar lá para a vizinhança o Itapuã Sem Fronteiras. E agora ele faz o que outros podem fazer, que é o compartilhamento com diferentes grupos do programa. Então, ele é o meu secretário virtual e informal do Itapuã Sem Fronteiras. E eu sempre agradeço muito o Leonardo Brits. O Ricardo Soares também é um grande companheiro nosso e comunicador aqui da rádio, mas me refiro especificamente ao Leonardo Brits. Conversamos hoje no Itapuã Sem Fronteiras, número 150, com essa querida pessoa, esse grande escritor, esse lutador pela cultura de Viamão, um grande brasileiro, José Paulo Fontes. E eu deixo a palavra às suas considerações finais. Como é o nome do livro que o senhor escreveu, do último? Quando Setembro Chegar. Quando Setembro Chegar, trata de... sobre a pandemia, né? A pandemia. E também uma coparticipação no livro sobre o Quilombo da Anastácia aqui na cidade de Viamão. Que são outro tipo de segmento que temos aqui, os indígenas, os quilombolas, e que dá vários programas a respeito disso. Vários, né? Queria te dizer, Heitor, que isso aí são não uma mensagem, mas uma fala a todos os artistas da cidade, né? Os agentes culturais. Nós temos divergências? Temos. Mas nós temos que sentar, discutir, né? E unir esforços para que a gente possa construir uma cultura forte aqui na cidade, né? Possa, principalmente quando tu falou, citar alguns, né, que chegaram aqui agora, que vão apresentar o programa, essas pessoas que fazem esses programas, esses artistas todos têm que ser valorizados. Muito valorizado. Então, temos divergência? Temos, né? Mas nós podemos sentar, discutir, né? E traçar um plano que eu acho que é muito importante, isso aí que tu colocou, um plano através do conselho, ouvindo os segmentos culturais sobre o que é importante para a nossa cidade. Precisamos sim de um plano, tu tem razão, né? Precisamos traçar um plano e dialogar com a prefeitura para que esse plano realmente aconteça. Muito obrigado pelo convite, né? Sempre que precisar estarei à disposição e parabéns pelo teu programa. Muito obrigado, José Paulo. Vou lhe passar um pequeno brinde aqui da Gepteia, que acho que será útil ao amigo. Obrigado, José muito Paulo. Muito obrigado. Fiquei muito feliz dessa roda de conversa. Sábado que vem estaremos de volta às 9 horas da manhã. E tenham todos um bom final de semana, todos os ouvintes, os que acessaram o programa, alguns acabei passando, não citei, e aos torcedores da dupla Grenal, o Grêmio joga hoje em Porto Alegre com São Paulo, e amanhã, às 16 horas também, o Inter joga em São Paulo contra o líder do campeonato nacional, o Palmeiras, e o Inter está de peito estufado porque venceu a classificação pela Copa do Brasil contra o Corinthians. Isso é muito bom ganhar do Corinthians. Tenham todos um bom final de semana, um feliz Dia dos Pais. Obrigado, José Leandro. Fecha o programa rodando para nós, De Filho para Pai, de Nilton Ferreira. Bom dia. 87,9, aonde você estiver, nós estamos com você. Pai, eu voltei pra dizer que te amo. A estrada foi longa pra mim. Reacendi uma chama que há tempo
se apagou na saudade de ti. Pai, chega a hora que a vida nos cobra, qual caminho escolher e seguir. Pra quem parte a incerteza no rumo, pra quem fica a vontade de ir. Fui-me embora, mas levei comigo teu luzeiro alumiando meus passos, o teu colo, o teu ombro de amigo e a ternura do teu largo abraço. É por essas e outras que agora, muito embora cumprida a missão, busco a paz dos bons tempos de outrora e esta seiva que brota do chão. Teu filho cansado que volta, qual ovelha seguindo o pastor, feito pródigo após a revolta, vim pedir teu perdão por amor. Pai, sei que as lutas do meu dia a dia me impediram de vir te abraçar, mas confesso que a dor da saudade foi mais forte e me fez retornar. Fui-me embora, mas levei comigo teu luzeiro alumiando meus passos, o teu colo, o teu ombro de amigo e a ternura do teu largo abraço. É por essas e outras que agora, muito embora cumprida a missão, busco a paz dos bons tempos de outrora e esta seiva que brota do chão. Busco a paz dos bons tempos de outrora e esta seiva que brota do chão. Aonde você estiver, nós estamos com você.